Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtacha Deshatarine. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, e por estar pregando tão bondosamente a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu e liberando os países do Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Jaya Srila Prabhupada Ki. Então sejam bem-vindos, Haribol. Vamos dar assim continuidade ao nosso tema hoje sobre essa era de Kali Yuga, aproveitando que essa semana se comemora o aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então vamos falar um pouquinho a mais sobre essa era em que nós estamos vivendo, né? Essa época onde a luz da consciência de Krishna está tentando se instalar na escuridão de Maya que rege essa era que é tão degradada, a era de Kali Yuga. Como a gente tinha dito antes, né, existem 4 eras: Satya, Treta, Dwapara e Kali. E a Kali Yuga é de fato a melhor era, no sentido de que Krishna vem como o Senhor Chaitanya, né, e distribui misericordiosamente e liberalmente a mais elevada perfeição da consciência, a consciência de Krishna. Temos dito isso nas diversas palestras, todos sabem, mas como sempre é bom repetir. E também falamos da praticidade da vida e da objetividade, já que estamos em busca das coisas que são melhores para nós, julgamos isso ser uma espécie de perfeição, quando a pessoa busca aquilo que é uma tentativa de fazê-la mais feliz, ou mais completa, né? Mais satisfeita, com prazer. Todo mundo está buscando nesse mundo se aperfeiçoar em alguma atividade que traga a ela qualidades, cujas qualidades em suas ações normais na sua vida vão trazer felicidade. E Krishna, na forma do Chaitanya Mahaprabhu, ele está trazendo a mais elevada perfeição para nós. Essa perfeição é dita que é a melhor, a superior, porque ela está correlacionada com a nossa consciência, e não com o nosso corpo material grosseiro ou sutil, né? Nosso corpo físico ou nossa mente. Não. Perfeição significa correlação com a consciência diretamente. Tudo que você busca aqui nesse mundo material, de uma forma ou de outra, ela tem esse caráter imperfeito. Por mais que você busque a perfeição nessa energia inferior da qual o corpo e a mente se constituem, isso nunca vai ser perfeito, porque a alma, ela não tem nada a ver com a energia material, ela é completamente diferente. E daí, para que a alma atinja essa posição de perfeição em si mesma, ela deve buscar essa consciência superior que Krishna está nos dando através desse movimento
de Sankirtana, né? Sankirtana, um movimento espiritual. Eu lembro uma vez que lendo a Bíblia, né, Jesus falou, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai no céu. Cultivem esse caráter perfeito da alma. E automaticamente, quando você atingir a perfeição do espírito, pelo contato real com Deus, com Krishna, automaticamente as qualidades felizes da alma para a manifestação nesse mundo vão acontecer, né, naturalmente. É nesse ponto que o Senhor Jesus Cristo, ele nos explica também que se você ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo, entendendo toda essa ciência do Espírito, né, da sua posição como parte integrante de Krishna, como servo amoroso de Deus, e entende que Deus é Krishna e que devemos nos estabelecer rendidos a seus pés de lótus. Se fazemos isso, então todas as outras regras naturalmente estão cumpridas. Você não precisa ter uma vida cheia de formalidades, mas para atingir esse ponto de amor a Deus, de devoção espontânea aos pés de lótus de Krishna, você precisa seguir certas regras que regulam a contaminação que você tem no coração, né? Essas regras vão dissipar certas atividades na sua vida que estão atrapalhando ou bloqueando o seu desenvolvimento natural do espírito. Mas quando você atinge essa plataforma devocional, naturalmente você não precisa mais seguir regra, porque a regra só vem quando a contaminação está presente. É lógico que um devoto avançado, ele até segue as regras, né, determinadas regras, para dar o exemplo para os devotos que ainda estão iniciando em sua vida espiritual. Porque, como Krishna diz no Bhagavad Gita, né, todos seguem a pessoa mais elevada como um exemplo. Então, se ela observa essa pessoa que é elevada, seguindo as formalidades e as regras, ela também naturalmente copia, né? Já que o ser humano gosta de copiar tanto as pessoas que são afins à sua natureza, tanto elevadas quanto degradadas, depende aí da pessoa. E Krishna mesmo, quando ele vem nesse mundo material, o próprio Deus, ele segue as regras e estabelece certas formalidades para que as pessoas possam atingir gradualmente essa posição de perfeição. Podemos dar o exemplo também de um ladrão, né, que tem a tendência a roubar, e daí quando ele se atinge uma posição em que ele vira uma pessoa honesta, ele não precisa ficar pensando em não roubar. Ele naturalmente não rouba, porque ele já está nessa posição honesta, ele se transformou, ele deixou essa tendência negativa de lado. É claro que nesse caso não precisa dar exemplo, né? Mas o exemplo em si, da própria melhora dele, em ter abandonado essa tendência pecaminosa de roubar, é um exemplo para outras pessoas, né? Isso que a gente chama de testemunho. As pessoas dão o testemunho de sua transformação dentro de uma realidade espiritual, na qual aquelas pessoas que estão almejando o mesmo propósito podem se espelhar. E daí então a questão de manter um padrão
mesmo que você estando avançado, não tenha obrigatoriamente que seguir esse padrão por causa de você mesmo, mas por causa de dar um exemplo para outras pessoas que têm a tendência a avaliar os outros, né? Por causa da sua apreciação. Então, se eu aprecio uma pessoa X, eu vou tentar seguir o exemplo dela. De modo que o devoto puro, ele tem que apresentar sempre as qualidades naturais de humildade, de tolerância e de respeito. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz que quem tem essas qualidades, naturalmente pode cantar o santo nome de Deus de forma constante. Essa Kali Yuga, essas qualidades assim de humildade, né, tolerância e respeito são quase ausentes, né, ou totalmente ausentes, de uma forma pura, vamos dizer assim. Nessa era de Kali Yuga todo mundo é muito orgulhoso, ninguém quer aceitar e se render a Krishna de uma forma assim bem afetiva, né? Bem submissa. Ninguém quer isso. Todo mundo quer ser, na verdade, Krishna, quer ser Deus. Daí inventam essas filosofias e várias coisas onde o eu se torna o próprio Deus. Assim, isso não existe, isso é um absurdo dentro daquilo que se chama a autoridade védica, que vem para nos ensinar, e também através das próprias instruções do Senhor Krishna no Bhagavad Gita. Krishna explica muito bem que ele é a suprema personalidade de Deus, né, a causa de todas as causas, a fonte e a origem de todos os mundos materiais e espirituais. É dele que emanam todas as energias, a todas as potências que de onde nós emanamos. Isso é Krishna. Então o orgulho está fora de cogitação para quem quer entrar na vida espiritual. Você tem que ser muito humilde também em relação aos devotos mais avançados, para receber instruções, para receber amor, energia, dessas pessoas que bondosamente estão no mundo a serviço do Senhor Krishna, tentando passar, né, não só a instrução de Deus, mas também a sua própria realização. Então, as pessoas em Kali Yuga assim, são muito soberbas, né? Mesmo as pessoas assim de classe mais pobres, assim, dependendo do ambiente onde essa pessoa está, ela se acha o tal, o maioral, e através desse orgulho ela vai invejar, logicamente, os outros, vai ter um sentimento de que precisa mais e mais. Vários tipos de orgulho, né? Dependendo da posição social e de todos os fatores psicológicos que regem a mente humana, orgulho. Mas o devoto de Krishna, ele tem orgulho também. Então tem orgulho de ser um servo do servo do servo de Krishna. Você tem orgulho de dizer que é um devoto de Sri Radha e Krishna. Kali Yuga, todo mundo tem orgulho de si mesmo, né? Orgulho das coisas materiais que ele possui, ou das coisas materiais que ele desfruta. Todo esse orgulho assim absurdo. Depois, Kali Yuga também não tem assim, tolerância nenhuma. Aqui é a era das desavenças, assim, por causa de R$5, um outro já está querendo brigar, matar, assim, sem tolerância nenhuma. Se você vai pregar a consciência de Krishna, as pessoas elas vão te rejeitar, assim, às vezes de uma forma muito inconveniente, porque todo mundo aqui nesse mundo material tem certeza de que só a verdade delas né, a verdade caprichosa delas é tudo dessa maneira.
as diversas formas de intolerância. E também a falta de respeito, né? Nós temos que respeitar as posições das pessoas, no que elas escolheram, dentro daquilo que elas consideram como melhor ou mais elevado para elas. Então temos que tolerar, no bom sentido, né? Porque só quando você tolera, você pode ser amoroso e daí passar o conhecimento espiritual para todo mundo. Então essa era de Kali Yuga, né? As pessoas são chamadas de arianas, que isso classifica alguém que está avançando espiritualmente. Então temos que considerar essa questão do avanço espiritual, né? As pessoas acham que por estarem aqui nesse mundo material, passam a considerar que avançar significa obter as coisas materiais. Avanço assim nesse sentido, a ideia das pessoas que se a pessoa tem uma posição mais elevada nesse mundo, se tem prestígio social, econômico, um bom desfrute, boa família, riqueza, né? Um bom carro, uma boa casa, uma boa família, propriedades, desfrute. Dessa maneira, a pessoa é considerada avançada e todo mundo quer seguir o exemplo de uma pessoa assim. Uma pessoa que conquistou o mundo material, conquistou a posição mais elevada, dessa forma. Então, avanço significa avanço espiritual, não há avanço material. Avanço material é maia, é ilusão. Porque o espírito, a alma, aquilo que a gente é diferente do corpo material. A alma, aquilo que nós somos, é a realidade por trás da vida e da existência desse corpo material. Verdadeiro avanço na vida significa que você se situa naquilo que você é, como parte integrante de Krishna, como servo amoroso de Deus, e se rende aos pés de lótus de Krishna. Quanto mais você vai intercambiando a sua devoção, o seu amor por Deus, isso significa que você está realmente avançando na vida, não avanço material. Você não é o corpo material. Esse corpo ele vai morrer a qualquer momento, e tudo que você tenha conquistado aqui, que você chama de avanço, você vai perder. E também avanço espiritual, nesse sentido que você quer se tornar o próprio Deus, que você quer se fundir, né, a sua individualidade nessa refulgência de Deus e se tornar Deus assim, de uma forma completamente assim, magnânima, ser o maior de todos. Dessa forma, isso também é um tipo de desejo material com a máscara da espiritualidade. E daí você perde o seu eu. Não perde, mas na questão dessa consciência você acaba se fundindo e depois você vai ter que cair de novo, porque o elemento superior chamado Krishna, a suprema personalidade de Deus, não está presente. Dessa maneira, de modo que avanço espiritual significa se render aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, conforme o próprio Krishna, Deus ensina no Bhagavad Gita. Krishna está dizendo que a rendição a Ele é a meta última da existência. Então temos que avançar na alma, não no corpo ou na intelectualidade, assim, na aquisição de tanto conhecimento,
que dá orgulho, assim. Avançar na alma, avançar na devoção, no amor puro por Deus. O Mestre Jesus Cristo dizia: de que adianta você ganhar esse mundo inteiro, se isto importa em você perder a alma? Se você vai perder a sua alma, por que isso? Mas as pessoas estão muito interessadas, né, nos acréscimos e esqueceram de que há um regente superior nesse universo, que existe uma justiça, uma lei que está regendo todas as coisas, numa base de harmonia, e que se você se torna uma pessoa orgulhosa, assim, tentando ser o maioral dentro desse mundo material, violando todas as regras, descompensando as situações econômicas e sociais para toda a humanidade, para tentar ser o melhor, o maior, o mais destacado, o mais famoso, você está criando coisas ruins para você. Aparentemente parece bom esse tipo de avanço, porque ele é uma necessidade da luxúria e da cobiça mundial, porque todas as pessoas em Kali Yuga estão sob o efeito dos modos da paixão e da ignorância. Então essas pessoas têm como ideal, idolatram as pessoas que têm as suas cobiças e as suas luxúrias aprimoradas nesse mundo material. Então isso é o avanço, o considerado avanço nesse mundo material. Então avanço de verdade significa o avanço real, o avanço daquilo que é essencial, que é a realidade por trás do que existe, que é a alma e a superalma e Krishna. Você tem que se render a Deus. Então esse é o avanço espiritual. E Chaitanya Mahaprabhu está nos dando liberalmente, né? Krishna está nos dando de forma totalmente aberta e consciente esse processo do movimento da consciência de Krishna, que vai nos dar toda a possibilidade de avançar sem sombra de dúvidas em direção ao reino de Deus. Então a natureza de uma pessoa avançada é o quê? É buscar a essência da vida. E a essência da vida não é o corpo material, nem as coisas relacionadas com o corpo material. A essência da vida é a alma. Por isso que Krishna diz que se a gente se situa nele, em amor, e porque ele está controlando toda a energia material, que possui todas as coisas que você almeja em ilusão, mas se você está nele, em consciência real, situado na alma, naturalmente ele vai te favorecer com as coisas materiais, né? Ele vai satisfazer os seus desejos, sabendo que você vai usar todas as coisas, todos os objetos dos sentidos, né, nesse mundo material, para exercer o seu serviço devocional a ele da melhor maneira, e também para se elevar espiritualmente, ou avançar, e não para se degradar. É dessa maneira que Krishna protege o seu devoto. Ele dá ao seu devoto o necessário, o suficiente, de acordo com a potência desse devoto, para que ele se aprimore individualmente em seu avanço espiritual e para que ele se torne um canal ou um mensageiro de sua mensagem nesse mundo. Devemos entender isso de uma forma, né, bem singular. Você não precisa tentar salvar o mundo, né, porque o mundo em si é uma ilusão, mas você precisa simplesmente ser um exemplo da mensagem do Senhor. Então as pessoas vão seguir o seu exemplo e atingir esse nível de perfeição que Krishna pede no Bhagavad Gita. Então essa essência, né? Essa essência é
Krishna, essência da vida. Serviço devocional é essência. Cantar o santo nome de Deus é essência. Estudar e aprender as palavras de Deus é essência. Essência da vida. Vida significa a presença da suprema personalidade de Deus. Onipresença, onisciência, onipotência. Tudo regulado e mantido perfeitamente por Krishna. E você, buscando essa essência, você se torna existencialmente essencial. Porque você é uma parte integrante de Krishna. Só é possível falar de vida se a vida de Deus estiver manifesta no seu coração de uma forma consciente. Então essa questão de estar avançando, como a gente coloca aqui, é muito relativo, né? Dentro aqui desse mundo material. Cada pessoa tem uma consideração do que é avançar de acordo com o modo da natureza que ele está se submetendo, de acordo com a mentalidade que ele cria na associação com a energia material. É isso que a gente tenta falar aqui em Kali Yuga, né? Então a essência do corpo material não é o corpo em si, mas a alma espiritual que está dentro do corpo. Então uma pessoa inteligente, ela vai dar mais atenção naturalmente à alma espiritual eterna do que ao corpo material temporário. Inteligência significa isso. Na forma humana de vida, inteligência significa que você entendeu que é uma alma e que sua atenção se volta para a alma. Um animal já não tem essa inteligência de questionar esses valores superiores. Ele simplesmente vive de acordo com as necessidades do seu corpo material, assim, de forma instintiva. Uma questão de sobrevivência. A alma do animal, ela não sabe que é uma alma, mas ela, como ela sobrevive por meio do corpo físico, assim, nesse sentido da falsa identificação, de uma forma nua e crua, né, esse entendimento, ela vai tentar, de qualquer forma, manter esse corpo num instinto de sobrevivência, sem saber que a verdadeira sobrevivência é da alma e não do corpo. Mas quando você chega na forma humana de vida, você pode discernir, entender que você é a alma. E entendendo aquilo que você é, você se diferencia do seu corpo material grosseiro e sutil e se estabelece nessa busca por Deus e seguindo o processo divino. É isso que Chaitanya Mahaprabhu veio nos trazer. Essa possibilidade de uma forma liberal para todo mundo avançar espiritualmente. Nós podemos ver que aqui nesse mundo material existem diversas religiões de pessoas que estão buscando a Deus. Religião significa que você procura estabelecer o seu amor em relação a Deus. Considerando dessa maneira, você tem que perceber de uma forma lógica e inata de fazer essa pergunta: mas quem é Deus? Se eu estou desenvolvendo o meu amor a Deus, ou se eu quero despertar a minha compreensão por esse ser absoluto, ou essa inteligência que rege a manifestação cósmica chamada Deus, quem é Deus? De modo que o movimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, do Senhor Krishna, ele vem trazer essa revelação, que Deus é Krishna. Não faz sentido
se ter uma religião apenas que segue padrões éticos e morais e de uma adoração a Deus sem saber quem é Deus. A ideia é que todo mundo se renda a Deus como ele é revelado, como Krishna. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio nos revelar Deus na forma do seu santo nome. E disse que nós não precisamos mudar a nossa religião específica, né, de acordo com a nossa cultura, tradição, país, época, né, circunstâncias assim. Nós não precisamos mudar a nossa religião, mas simplesmente adotar esse processo de cantar o santo nome de Deus, entendendo que Krishna é Deus, para que a gente tenha essa completude religiosa. Essa é a bênção do movimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele não é algo sectário, algo que quer fazer todo mundo assim, Hare Krishna. Mas ele diz que todo mundo naturalmente já é Hare Krishna. Só que as pessoas estão vivendo em determinadas conotações religiosas de acordo com o tempo, o país ou o mestre que apareceu ali naquela época específica e deu os princípios éticos, morais, comportamentais, né, sociais para as pessoas se conduzirem na direção do avanço espiritual. E isso é entender que uma religião tem esse caráter de desenvolver o amor a Deus se ela entender o caráter de Deus. Não assim que Deus é bonzinho, mas quem é Deus mesmo, nos seus passatempos, nesse mundo espiritual, a sua revelação. E assim, revelações assim maravilhosas sobre toda a existência de Deus. Então você tem que adorar a Deus entendendo quem é Deus. Senão a sua religião é uma religião, não faz sentido. Como é que você vai adorar, vai prestar reverências a alguém, a um Deus de acordo com a sua imaginação, ou algo assim que é muito grandioso, ou luminoso, ou onipenetrante, onisciência, mas você não sabe as características dessa existência divina? De modo que a consciência de Krishna, o movimento Hare Krishna, o movimento Senhor Chaitanya, ele está revelando tudo isso. Quem é Deus, como Deus age, como Deus pensa, o que Deus quer de nós, qual o processo para se estabelecer aos seus pés de lótus, essas coisas. É muita bênção assim, de uma vez só, nessa Kali Yuga, para essas pessoas das religiões que estão moldadas nos modos da paixão e da ignorância do mundo material. Religiões estas que têm criado assim muros, fortalezas assim de uma forma fanática, dogmática, onde em nome da religião se criam assim situações absurdas, até mesmo terrorismo, guerras, religiosas, institucionais, assim como a gente vê a história do cristianismo, assim, as cruzadas, assim, coisa bastante que queria infligir ao mundo essa posição de domínio religioso sobre todo o planeta, assim. Porque quando você acredita que aquilo que você acredita é verdade, você acha que tudo que você faz é certo. Mas verdade significa a palavra da Suprema Personalidade de Deus, de Krishna. E você tem que ser submisso a essa autoridade suprema. Não adianta você querer exercer ou induzir as pessoas e o mundo a ser aquilo que teoricamente você acredita que é verdade. Porque se a pessoa realiza Deus mesmo, se ela realiza Krishna,
ela passa a ser um amigo de todo mundo. Todos são queridos por essa pessoa e essa pessoa é querida por todos. Então essa é a característica do devoto. Ele quer simplesmente levar a revelação da Suprema Personalidade de Deus para todo mundo. E também, nessa Kali Yuga, principalmente, ele quer revelar o processo espiritual de Sankirtana Yagya, ou o sacrifício de cantar os santos nomes para se liberar do mundo material e atingir essa posição de desapego da energia inferior e despertar o amor a Deus. Essa é a missão da pessoa que ingressou nesse movimento da consciência de Krishna. Um movimento para levar a oportunidade para que a forma humana de vida, através de sua inteligência, possa compreender a realidade divina, a sua própria realidade e a sua função em relação a Deus, através de um processo muito liberal e misericordioso que Krishna nos trouxe para esse mundo material, que é o cantar dos santos nomes de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então a pessoa inteligente, ela com certeza vai dar mais atenção à sua alma. A sua alma. Essa é a verdade. Então, a ideia do que eu estou falando aqui é que, embora essa era de Kali Yuga seja considerada um oceano de contaminação, um oceano de miséria, de medo, né? Então, nela, há também um oceano de boa fortuna, que é esse movimento de Sankirtana. Um oceano de bem-aventurança, conforme diz o Senhor Chaitanya Mahaprabhu em seu primeiro verso. Esse oceano aumenta de forma inconcebível. Sempre está aumentando esse oceano de bem-aventurança de Deus. E Ele está querendo que nós entremos, né, nesse mar de bênçãos. Então esse é o movimento de Sankirtana, né? Kirtana quer dizer cantar, glorificar, e San em reunião, congregacionalmente. Todo mundo, toda a humanidade glorificando a Deus, despertando o amor a Krishna, através do cantar do santo nome, e através desse cantar, as pessoas naturalmente tornariam a vida, né, num caráter mais fraternal, baseado na realidade espiritual, e todo mundo aqui seria um paraíso. Os semideuses, né, ficariam felizes, forneceriam todas as espécies de alimentos, de bom clima, a terra também, assim, tudo ficaria perfeito, com todas as pessoas glorificando a Deus através do seu santo nome, compreendendo quem é Deus. Essa é a ideia de quando Krishna vem a esse mundo, é tentar criar essa mentalidade completa na humanidade. Então aqui em Kali Yuga isso é muito difícil, porque as pessoas simplesmente se estabelecem no modo da paixão e da ignorância, em luxúria e cobiça. E dessa forma é muito difícil elas aceitarem a rendição e a submissão aos pés de lótus de Krishna, porque elas são muito orgulhosas, né? Intolerantes, não são submissas, pessoas rebeldes, invejosas. E quando Chaitanya Mahaprabhu, Krishna vem, ele fala, olha, eu estou dando a liberação, a condição de você avançar, de se liberar dessa energia miserável, de uma forma muito simples e liberal. Simplesmente se renda a mim e abandona todas essas religiões baseadas numa condição ética ou assim, materialista.
né? Religiões interesseiras que não têm o objetivo último de despertar o amor real por Deus. Abandone todas esse dharma, essas atividades que desfavorecem a ligação real com Deus e simplesmente se renda a mim. É isso que Krishna está falando. Porque se você se rende a Krishna, é o momento em que você se torna realmente religioso. Krishna significa a religião suprema. Todas as religiões, ou filosofias, ou modos de ser, de interpretar a vida, só vão ter algum valor no momento em que você se render àquilo que é mais significativo, que é Krishna. O seu significado só vai ser de existência, só vai ser significativo se você se render ao significado supremo da vida, Krishna. Então esse é o valor essencial de cada alma humana. Então se você tem uma religião atualmente, você não precisa abandonar a sua religião, mas simplesmente entender quem é Deus e adotar esse processo de cantar o santo nome, que é o processo que Krishna nos trouxe do mundo espiritual para que nós pudéssemos realmente entrar em contato real com Ele nessa era de escuridão, para despertar em nós as qualidades superiores e assim voltar para o mundo espiritual. Essa é a ideia. Deus, diz que Deus não pode fazer nada por nós, porque nós temos o livre-arbítrio de até rejeitá-lo. Mas, de qualquer forma, Deus está sempre fazendo algo por nós, porque Ele é o Pai Supremo, amoroso e misericordioso. E nessa era de Kali Yuga não tem história, não tem condição, não tem meias palavras. Se Krishna não facilitar a nossa vida, é muito difícil atingir a consciência plena, a consciência espiritual e avançar. Então vamos agradecer a Krishna profundamente em nosso coração por estarmos recebendo essa misericórdia do movimento de Sri Krishna Sankirtana. Então vamos dar mais atenção à nossa vida espiritual, entendendo que essa era de Kali Yuga é de fato a melhor, porque estamos recebendo a melhor, a mais elevada perfeição da consciência, que é a consciência de Krishna. Então, embora Kali Yuga seja considerada um oceano de contaminação, há algo nela mais purificante. E se nós queremos nos purificar para atingir essa posição da alma, devemos aproveitar essa bênção que está aí presente nesse momento. Então, as qualidades degradadas desta era, que nós absorvemos em função de estarmos inseridos ou envolvidos nos modos inferiores da natureza material, que são forças que estão regendo, vamos dizer assim, a prisão das almas, e por isso pode-se dizer que temos qualidades degradadas, elas vão ser neutralizadas por esse processo de cantar os santos nomes do Senhor. Vão ser simplesmente neutralizadas. É a forma, igual reação química, Às vezes colocamos um elemento em outro elemento para anular o efeito essencial de uma substância. Então tem esse verso que diz que tudo o que se podia conseguir na era dourada, na era de Satyuga, através da meditação, que era o processo espiritual utilizado pelaquela era que durava bastante tempo, ou então pelo oferecimento dos sacrifícios ritualísticos, em Treta Yuga, que é a era
posterior a Satyuga, e também através da adoração ao templo em Dwapara Yuga, que era anterior a essa nossa, é conseguido em Kali Yuga mediante o cantar congregacional dos santos nomes de Krishna. Então, Kali Yuga, quem canta o santo nome de Deus adquire todas as qualidades espirituais que as outras eras conseguiam com seus devidos processos, de uma forma mais fácil. E esse processo védico, ele retira gradualmente a entidade condicionada da escuridão de ahankara, ou essa falsa identificação com o corpo material grosseiro. Ahankara quer dizer o falso ego. Falso ego é isso, é quando aquilo que você é se identifica com aquilo que você não é. Isso aí é todo vamos dizer, o probleminha da vida material. E para dissipar isso, para neutralizar essa condição, a gente deve se purificar através do processo védico de cantar o nome de Deus. E isso vai nos elevar à plataforma de autorrealização, ou Aham Brahmasmi. Você vai entender que eu sou alma espiritual, sou eterno. De modo que a pessoa tem de progredir ainda mais para descobrir que, embora seja eterna, existe uma entidade eterna superior, que é o próprio Senhor dentro do seu coração e dentro de cada átomo do universo material. Não só você deve se situar na sua alma, na medida em que você purifica a sua vida material ou se desassocia do falso ego, como você também deve naturalmente entender essa suprema personalidade de Deus que habita no seu coração junto com você, assim eternamente. E daí, através dessa associação, você se descondiciona, na medida em que você está sempre prestando serviço devocional ao Senhor Krishna, vendo também que cada átomo que constitui essa existência dita material, cada átomo está sob o comando também de Krishna, de Deus. E depois que você entende a alma, a superalma, você vai ter uma terceira e última plataforma de perfeição, que é a compreensão acerca de Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, em sua própria morada. Você vai entender Krishna, os seus passatempos, a sua parafernália, os seus amigos, as suas atividades, as suas instruções. Compreender Krishna. Então, 3 fases de perfeição que nós temos. A primeira é compreender aquilo que somos, a alma. Depois, compreender a superalma que está em nosso coração, Deus em nosso coração. E depois entender a fonte de tudo, tanto da superalma quanto da alma, que é Krishna, a pessoa suprema, e também a sua morada. Quando você entende isso, você atinge o nível de perfeição da alma. Na verdade, quando você realiza isso, uma coisa é ter conhecimento perfeito, outra coisa é ter realização interna, individual desse conhecimento. A gente tem que entender que Krishna, a suprema personalidade de Deus, não é, em primeiro lugar, o superintendente deste mundo, como ele se manifesta como o Senhor Vishnu, né?
mas antes ele é o desfrutador de seu próprio mundo, né? Lá em Vaikunta, como Krishna. E esse mundo ele está além, assim, dos mais fantásticos sonhos do que você poderia imaginar do que seja isso. Porque geralmente a gente tem a tendência de considerar Deus apenas assim como o criador, como o controlador da energia material, dessa forma. Mas a gente não tem que se render especificamente a esse conceito de Deus, mas sim ao conceito de Deus da manifestação dele em sua morada última, em Vaikunta, em Krishnaloka, Goloka Vrindavana, onde ele está realizando seus passatempos originais. Por exemplo, se a gente observar que, embora um rei ou presidente de um país seja, em última análise, o controlador do departamento penitenciário, o rei ou o presidente obtém verdadeiro prazer em seu próprio palácio e não em aplicar penalidades aos tolos prisioneiros. Então, Kali Yuga é a prisão da pior espécie. E Deus, ele não está aqui vivendo só para ficar nos penalizando e tendo que aguentar as nossas tolices, a nossa rebeldia. Não é essa a função principal de Krishna, porque Krishna, na verdade, ele está sempre se desfrutando de felicidade, de bem-aventurança no mundo espiritual. Aqui nessa prisão da energia material, Krishna se expande, né? E através de alguma expansão sua, ou através dos semideuses, ele controla as ações e reações do karma, né? Do mundo material. Mas o devoto mesmo, em Kali Yuga, ele quer se unir a Krishna em Vaikunta, nesse sentimento do mundo espiritual. Então, nesse exemplo, o rei, né, ele está obtendo o verdadeiro prazer quando ele está desfrutando de seu próprio palácio, e não quando ele está exercendo a sua função de controlador das pessoas ou dos reinos subsidiários a ele. Então, o Krishna está nomeando assim, várias almas chamadas semideuses para, em seu nome, administrar a criação material, enquanto ele mesmo permanece desfrutando o oceano de bem-aventurança transcendental em seu próprio reino maior, o reino transcendental. Logo, quando a gente compreende Krishna dentro do seu próprio reino, é muito superior a esse primitivo entendimento de que ele é o criador da prisão do mundo material. Esse é o conceito que a maioria das religiões tem. Eles não entendem Krishna e suas atividades, não entendem isso que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu veio nos revelar, essa grandiosidade de Deus em seu próprio reino. Então, através do cantar do santo nome de Deus, você vai purificar o seu coração, e quando você receber essas instruções védicas, esse conhecimento superior que está aí descrito em várias escrituras sobre a existência de Krishna em seus relacionamentos superiores, em sua morada, então nesse momento você vai entender o que é realmente se associar com Krishna em sua plataforma assim, bem-aventurada, e não simplesmente se tornar um pedinte de Deus porque ele é o criador, né, a pessoa que faz a manutenção desse mundo material. Assim. Temos que elevar o nosso conceito de visão de Krishna.
Então, esta compreensão do conceito de Bhagavan, da forma pessoal de Krishna, começa com esse entendimento de que há inúmeros planetas Vaikunthas no céu espiritual e que em cada um deles habita uma expansão particular de Krishna, de Narayana, com seus inumeráveis devotos que se apegam a esta forma específica. Krishna tem infinitas formas e você pode se relacionar com qualquer uma delas, você pode escolher. Mas entenda sempre que Krishna é a forma original. E o planeta central nesse reino chamado reino espiritual, o Vaikuntha Loka, o mais elevado no céu espiritual, ele chama-se Krishna Loka. Loka quer dizer planeta, né? Krishna Loka, o planeta de Krishna. E lá essa personalidade de Deus, que é o aspecto mais elevado da divindade, ele exibe a sua forma suprema e original de Govinda. Por isso que o Senhor Brahma sempre diz em suas orações: Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro o Senhor Govinda porque ele é o Senhor original. E também o Senhor Krishna declara que Ishvara Parama Krishna Satityananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Anadiradir Govinda, né? Novamente aqui esse nome maravilhoso Govinda, que é a causa de todas as causas, né? O início de tudo sem origem, né? Pré-existente a ele. Não há nada assim antes de Deus, como a nossa mente às vezes tenta entender, né? Quem criou Deus? Não existe isso no mundo absoluto. Então, dessa maneira, amor a Krishna e entrar no planeta de Krishna, no céu espiritual, é o estado de vida mais supremamente perfeito e sublime, disponível em qualquer lugar, né? Em qualquer tempo, através da totalidade da existência. Não existe estado de vida mais perfeito do que quando você entra no céu espiritual em relação perfeita com Krishna. Qualquer tempo que tenha existido aqui no mundo material, de acordo com todas as propensões religiosas ou filosóficas das pessoas nesse mundo, assim, não tem tempo superior a essa revelação que o movimento da consciência de Krishna está fazendo, que é amar a Krishna e entrar, né, ou voltar para esse reino espiritual e ter relações sublimes, estáticas, bem-aventuradas com Krishna. Então essa perfeição, ela está disponível em Kali Yuga, através desses simples cantados santos nomes de Deus: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Portanto, todo mundo, né, homem, mulher, criança, assim, todo mundo que é são em consciência, ou que realmente está buscando a Deus sem interesse material ou especulativo, né, mentalmente falando, as pessoas devem compreender profundamente essa oportunidade sem pretendentes que está sendo oferecida por Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Imagina, Deus está oferecendo para você essa bênção de você alcançar a possibilidade de uma forma gratuita e facilitada para voltar para o seu mundo de alegria, de êxtase, de néctar. Então todo mundo, sem exceção, deve
pegar essa oportunidade no fundo de sua alma, cantar esse nome de Deus com muita devoção, entendendo que essa é a forma, o arranjo que Krishna fez nessa Kali Yuga, nessa era da escuridão, trazendo do mundo espiritual diretamente o seu nome, a sua vibração, para que todo mundo se liberasse, sem exceção, sem condições assim, impostas para se executar esse processo. Não tem regras rígidas, não tem nada. A misericórdia de Krishna é para todo mundo. Mas, de acordo com o nosso livre-arbítrio, podemos escolher isso ou não. Mas se nós compreendemos profundamente essa oportunidade que Deus está nos dando, vai ser muito fácil aceitar, ou pelo menos tentar entrar realmente nesse movimento e daí adquirir em si próprio essas qualidades sem precedentes que vão fazer você se iluminar e se autorrealizar, e também adotar com seriedade este processo de cantar o santo nome de Krishna. Temos que ter essa seriedade. Tem muita gente aí que está brincando de vida espiritual, que só para ter o nome de devoto ou um nome de, sei lá, de iniciado, assim, ou a condição de brahmana. Dessa forma, pessoas que querem apenas ter uma postura devocional, posição na sociedade institucional, querem dizer para o mundo que eu sou um devoto de Krishna, e assim, mas tudo na mente, assim, no coração dela, da pessoa não tem a seriedade real em cantar o nome de Deus, assim, seguindo esse processo com um desejo ardente e ávido de voltar para Krishna, se desapegando mesmo da matéria. Dessa forma, devemos reconsiderar a nossa posição em relação à misericórdia de Krishna, já que Ele está facilitando tanto para nós a nossa ida ao reino dos céus, ao reino espiritual. Então, por que a gente está hesitando tanto, ou fazendo corpo mole, ou ficando morno? Então, só a pessoa mais desafortunada e irracional vai negligenciar esta oportunidade transcendental que o movimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu está nos oferecendo nesta era de Kali Yuga, nessa era da escuridão. Eu peço então a todas as pessoas que, se realmente tiverem um sentimento de entendimento, pelo menos, no mínimo considerável, a ação bondosa de Deus para nós, que se renda a esse movimento, a esse cantar do santo nome de Deus, e possa assim realizar a sua alma, e como alma tentar se assumir uma posição de mensageiro de Deus, levando essa mensagem a todo mundo, conforme é o desejo do Senhor Chaitanya Krishna. Porque, além disso, tudo é irreligioso. Todas as ações piedosas e impiedosas dentro desse mundo assim, são inúteis, porque estão relacionadas ao corpo material e à mente. Ação piedosa significa que você está pregando a mensagem de Krishna Chaitanya no mundo e beneficiando todas as almas que estão aqui perdidas e confusas, aflitas, nesse mundo material. Então, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa do coração toda a poeira acumulada durante anos e anos. Todas as glórias ao Senhor Gaura Nitai,
Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Srivasari Gaura Bhaktavrinda. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada. Haribol.